Hoje nós vamos ver aí 10 carros que eram fabricados no Brasil, mas ganharam sua notoriedade, falei certo? Internacional. Vamos lá que hoje eu estou no canal Automóvel. Nossa, cara, o cara que fez esse canal aqui é um gênio para criar nome de canal. Realmente, cara, eu tô zoando não. Automóvel é o nome, cara. Automóvel, muito bom o nome. E o primeiro da nossa lista é o Fusca. Apesar de ter nascido na Alemanha, encontrou no Brasil um terreno fértil para se tornar um ícone. Por aqui, ele foi produzido por quase 4 décadas, conquistando corações com sua robustez e simplicidade. Uma das peculiaridades do modelo brasileiro era sua capacidade de enfrentar estradas ruins e ainda assim ser confiável, o que o tornou uma escolha popular também para exportação. Aliás, algumas versões do Fusca brasileiro acabaram ganhando fama lá fora, com direito a adaptações curiosas, como no México, onde ele foi usado até como táxi por muito tempo. Entre as histórias engraçadas do Fusca, não dá para esquecer a fama de ser indestrutível. Tinha gente que jurava já ter passado por buracos, ladeiras e até enchentes sem que o carro desistisse de seguir em frente. No entanto, o design peculiar gerava algumas situações inusitadas. O motor traseiro refrigerado a ar tinha um jeito único de aquecer o interior, e muitos donos improvisavam soluções criativas para isso. Outro detalhe curioso era o barulho característico do motor, que fazia do Fusca... Você colocava gelo ali em cima, virava tipo um ar-condicionado, entendeu? Inconfundível, Não sei se mesmo você à viu distância. aquele negócio no vidro ali. Afinal, quem nunca ouviu aquele som e já sabia que um Fusquinha estava chegando? Eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre teve Fusca, né? Gente, era impressionante. Você entrava no Fusca, se era à noite, você deitava no banco de trás, era 5 minutos e você já estava dormindo. Depois da nossa lista é a Volkswagen Brasília. Esse foi um daqueles carros que conquistaram tanto pela praticidade quanto pela simplicidade. Mas não sem gerar algumas histórias curiosas no caminho. Criada no Brasil nos anos 70, ela tinha como objetivo ser um veículo versátil para as famílias. Eu lembro. Seu design quadrado e compacto era focado na funcionalidade. E seu motor refrigerado a ar herdado do Fusca fazia dela uma escolha confiável. Apesar disso, lá fora, muitos a achavam um pouco esquisita. Mas foi justamente esse jeitão que garantiu sua popularidade em países como o México e até na Nigéria, onde se tornou um sucesso inesperado. O curioso é que a Brasília parecia ter um superpoder para enfrentar estradas de terra e terrenos difíceis, o que ajudava na sua exportação para regiões menos urbanizadas. Mas nem tudo era perfeito. O motor, apesar de resistente, era conhecido por esquentar bastante em climas mais quentes, deixando os donos suando de verdade. Outra peculiaridade eram os bancos traseiros, que muitos diziam serem mais confortáveis para carregar sacolas do que pessoas, gerando brincadeiras até hoje. Ainda assim, a Brasília virou um ícone não só aqui, mas também em várias partes do mundo, onde confiabilidade era prioridade. E antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O terceiro da lista é o Chevrolet Opala, um carro que marcou época no Brasil como um símbolo de elegância e potência, mas também teve seu momento de brilho em outros países da América do Sul. Lançado em 1968, ele misturava influências do Opel Rekord alemão e do Chevrolet Impala americano, criando uma personalidade única. No exterior, especialmente no Paraguai e no Uruguai, o Opala era visto como uma alternativa de luxo acessível, graças à sua construção robusta e ao desempenho confiável. Apesar disso, ele também tinha seus caprichos, como o motor que exigia atenção constante, algo que os mecânicos da época adoravam, já que garantiam um fluxo constante de trabalho. E isso eu falo por experiência própria. Tive um Opala 2.5 4 portas que adorava uma oficina. Uma das histórias mais curiosas do Opala está relacionada à sua suspensão macia, que era ótima para estradas lisas, mas um tanto desafiadora em curvas mais fechadas. O carro tinha uma dança própria em alta velocidade, o que criava momentos tensos e engraçados. Outro ponto peculiar era o consumo de combustível, que era, no mínimo, generoso. Ainda assim, o Opala tinha charme suficiente para superar essas questões e se destacar como uma escolha aspiracional em muitos países vizinhos. Simplicidade mecânica. Fabricado com carroceria de fibra de vidro e mecânica Volkswagen, ele era leve e ágil, perfeito para quem queria se destacar sem gastar uma fortuna. No exterior, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o Puma virou objeto de desejo de quem curtia carros raros e com personalidade. O que impressionava era como algo tão compacto conseguia ter um design que chamava a atenção nas ruas, gerando olhares curiosos e perguntas do tipo: de onde veio esse carro? Apesar de todo o glamour, o Puma GT tinha seus momentos de comicidade. Um deles era o processo de entrada no carro, já que as portas baixas e o interior apertado exigiam um pouco de malabarismo, especialmente para quem era mais alto. Além disso, sua fibra de vidro fazia dele um carro leve, mas nada silencioso. Qualquer pedrinha na estrada parecia amplificar o barulho. Mesmo assim,
Essas peculiaridades acabaram virando parte do charme do Puma, que conquistou entusiastas pelo mundo e ainda é um ícone cult entre os fãs de esportivos clássicos. Fiat 147, um dos maiores orgulhos da indústria automotiva brasileira, não apenas por ser o primeiro carro da Fiat fabricado fora da Itália, mas também por sua inovação mecânica. Compacto e econômico, ele ganhou destaque por ser o primeiro carro no mundo a usar motor a álcool, um avanço que chamou a atenção internacional. Exportado para países europeus, ele surpreendeu por sua praticidade em tempos de crises do petróleo, tornando-se uma solução viável para economizar combustível. Apesar de pequeno, o Fiat 147 carregava muita personalidade e se mostrou incrivelmente adaptável aos mercados estrangeiros. Mas nem tudo era perfeito com esse pequeno notável. Surgiram piadas sobre seu espaço interno, que, dependendo do passageiro, se transformava em um desafio à criatividade. Ainda assim, ele virou um símbolo de inovação brasileira, mostrando que mesmo um carro 100% brasileiro e acessível. Produzido pela Gurgel nos anos 80, ele foi pensado para ser pequeno, econômico e prático, características que se alinhavam ao mercado interno, mas também chamaram atenção lá fora. Em mercados como o africano, onde simplicidade e resistência eram essenciais, o BR-800 conseguiu espaço. Ele era leve, com uma carroceria feita de plástico reforçado, o que o tornava diferente de tudo que se via por aí. Apesar de compacto, carregava um ar de inovação que não passava despercebido. As peculiaridades, no entanto, eram várias e muitas vezes se tornaram motivo de piada. O motor, que era bem pequeno, fazia com que alguns motoristas dissessem que o carro ia, mas com calma. Além disso, a carroceria plástica, embora durável, gerava um som peculiar ao ser atingida, o que arrancava risadas de quem não estava acostumado. Outro detalhe engraçado era o tamanho do porta-malas, que mal cabia mais que uma sacola de compras, o que forçava alguns a improvisarem na hora de transportar bagagens. Apesar disso, o BR-800 segue como um símbolo da ousadia brasileira em buscar independência no mundo automotivo. O sétimo é o Ford Maverick brasileiro, que é um carro que carrega o espírito dos muscle cars americanos, mas com adaptações que o tornaram único no cenário automotivo do Brasil. Lançado por aqui nos anos 70, ele manteve o visual robusto e imponente, porém com motores mais compactos para atender ao mercado local. Exportado para países vizinhos como Argentina e Paraguai, o Maverick ganhou admiradores pelo seu visual retrô e desempenho respeitável. Ele era o carro dos sonhos para quem queria potência e estilo, mesmo que isso significasse gastar um pouco mais no posto de gasolina. Consegui fazer 10 km, 60 metros com 1 litro de gasolina no Ford Maverick. 9,375 por litro, não houve maior dificuldade. Ficou provado. Com 1 litro a gente fez quase 10 km. Entre as peculiaridades do Maverick, uma das mais comentadas era seu consumo nada econômico, que rendeu apelidos como bebedor oficial. Também havia histórias curiosas envolvendo o tamanho do carro, que era grande para as ruas estreitas de algumas cidades brasileiras, o que gerava manobras dignas de malabaristas. Mesmo com esses desafios, o Maverick conquistou um público fiel, que valorizava sua personalidade marcante e seu ronco inconfundível, características que o transformaram em um clássico. Volkswagen SP2, um dos esportivos mais elegantes já produzidos no Brasil, conhecido por seu design refinado e por ser uma verdadeira raridade. Criado nos anos 70, o carro era voltado para um público que buscava estilo e exclusividade, o que também garantiu seu destaque em mercados internacionais, como Alemanha e França. Apesar de sua aparência impressionante, o desempenho do SP2 gerava discussões. Seu motor 1.7 refrigerado a ar, herdado do Fusca, não entregava a velocidade esperada de um esportivo, mas isso não impedia o carro de atrair olhares por onde passava. Uma das peculiaridades mais comentadas no SP2 era o processo. O SP2 se tornou um médio que se destacava pelo conforto e pela economia, características que o tornaram uma escolha popular para famílias. No exterior, especialmente em países como Argentina e Chile, ele conquistou espaço como uma opção confiável e relativamente acessível, sendo ideal tanto para uso urbano quanto para longas viagens. Seu design sóbrio e a boa reputação de durabilidade eram um diferencial. No entanto, o Monza tinha suas peculiaridades, que arrancavam risadas e histórias engraçadas. Um exemplo era o marcador de combustível, que muitas vezes parecia ter vida própria, e deixava motoristas na dúvida se realmente precisavam parar no posto. Além disso, o banco traseiro, embora espaçoso, tinha um ângulo que levava alguns passageiros a brincarem que era melhor para tirar uma soneca do que para viajar acordado. Apesar dessas curiosidades, o Monza virou sinônimo de carro confiável e confortável, ganhando fãs tanto no Brasil quanto lá fora. E o 10º e último da nossa lista é a Fiat Strada, um dos maiores sucessos brasileiros no segmento de picapes compactas, conquistando tanto o mercado interno quanto o internacional.
Lançada em 1998, nova, né? Ela rapidamente se destacou pela sua versatilidade, sendo perfeita para quem precisava de um veículo robusto para o trabalho e, ao mesmo tempo, prático para o dia a dia. Exportada para a Europa e África, a Strada encontrou seu espaço em países onde a eficiência e o baixo custo de manutenção eram essenciais. Sua combinação de design compacto, capacidade de carga e durabilidade a tornaram indispensável para pequenos negócios e agricultura. É isso aí, pessoal. E finalizando aí com a Fiat Strada. Então, se você é uma pessoa nova, provavelmente em nenhum desses carros aí você já deve ter visto. No máximo, eu acho que você já deve ter visto um Fusca. Um Fusca e um Opala, que são aí os mais comuns hoje ainda de você se ver, né? Agora, todos esses outros aí, se você tem de 25 anos para baixo, provavelmente você nunca nem viu. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no meu canal, de acionar o sino e até o próximo vídeo.